Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Esta noite eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Livro de Gênesis, é a leitura que farei nesta noite. Gênesis, capítulo 6. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Eu também quero ler aqui na carta que o apóstolo Pedro escreveu, o capítulo 2 da segunda epístola, e o versículo 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 24 que se Deus não tiver abreviado estes dias, nenhuma carne se salvaria. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus, e naquele tempo nenhuma gota de água, nem orvalho caía do céu. Era um tempo de extrema sequidão, e aquele povo que habitava, assim formando o mundo antigo, eles inclinou-se às coisas da carne, e vem dia, vai dia. Eles estavam somente vivendo, entregue aos prazeres imorais, pecados, iniquidades, e assim viveram durante muito tempo. E aquele povo estava em um único propósito, tentando achar a felicidade, tentando encontrar o satisfazer a carne, mas nas coisas erradas, naquilo que não prestava, porque à vista dos homens era tudo natural, era tudo em plena concórdia, porque se está fazendo bem a um e a outro, então o que importa é viver. Viver sem se preocupar com amanhã. É tipo a geração de hoje. É viver e esquecer dos problemas. Mas Deus dos céus estava vendo todas as obras daquele povo, como eles se inclinaram às coisas pecaminosas,
A Bíblia diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem, porque o homem se corrompeu. Assim veio o pecado pela desobediência de um homem. Quando Deus constituiu Adão no jardim do Éden, foi para governar e dominar sobre toda a obra que Deus havia feito. Assim Adão teve como companheira Eva, sua mulher, e tinha animais lá no jardim, aonde Adão colocou nome e nome sobre cada um. E a Bíblia diz que Adão, durante a viração do dia, assim ele ouvia Deus falar com ele, porque o Senhor descia pela viração do dia até o jardim. E a vida de Adão, a vida de Eva, não havia necessidade alguma, até que o pecado, pela indução do diabo, em querer despertar nos olhos de Eva a cobiça de ter algo que não necessitava ter. Porque no instante onde Eva se apartou de Adão, o diabo encontrou aquela brecha. A Bíblia diz, a antiga serpente, ela veio no jardim, e a Bíblia declara que a serpente era o animal mais astuto, era o animal mais astuto do jardim. A serpente que conversava. Muita gente pensa que o animal não conversa, mas aquela serpente maligna estava esperando a oportunidade, e quando encontrou, ela não perdeu tempo. Por isso que diz a Escritura: não deis ouvidos ao diabo, fugi do diabo, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo, porque o diabo encheu o coração de Judas e Judas traiu Jesus. A Bíblia diz que Satanás, ele é o Deus deste século, e ele cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a imagem do Evangelho da glória de Deus. E ele conseguiu fazer a mente de Eva. O diabo conseguiu, com a sua lábia, seduzir a Eva e levou ela àquele consenso: Deus não quer que vocês sejam igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas Deus havia determinado a Adão que do dia em que comeres do fruto, certamente morrerão. Mas a serpente, que é astuta, o diabo, que é audacioso, sagaz, ele estava conversando com Eva, e ela deu ouvidos, porque o apóstolo Paulo, na carta de Timóteo, diz que Adão não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão, porque ela deu ouvido ao diabo. E por dar ouvidos ao diabo, então ela comeu do fruto, e assim deu ao seu marido, e foi aberto os olhos de ambos. Então viram que estava nu. Depois que a pessoa mata, ela vai descobrir que é tarde demais. Mas quando está lá para fazer um assalto, para roubar, para matar, para se prostituir, ela não pensa na consequência, ela ignora. Mas depois que entra no ato, então ela pensa consigo mesma: agora já foi, agora já era, se fiz, está feito. Mas houve uma consequência para ambos
lá no jardim, Deus expulsou Adão e Eva. Ele precipitou o dragão, a antiga serpente, do jardim para a terra. Jesus falou em Lucas capítulo 10: eu via Satanás como um raio cair do céu. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 12: ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. O apóstolo Pedro aqui diz: o diabo, o vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo não quer se divertir com futebol. Ele quer matar a tua vida, a tua alma. Ele quer te levar para o inferno, porque ele não fez só. Ele não veio divertir ninguém aqui neste mundo com as coisas desta terra. Ele veio com o propósito de enganar. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 44: ele é mentiroso e pai da mentira. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. O diabo, ele está aí, levando muitos à vida do crime, ao mundo das drogas, ao mundo da bebedice. Estão vivendo sem pensar nas consequências. Não querem medir o que pode ocorrer à vida deles, porque está tipo Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Mas se você viver na prática do pecado, você está indo para o inferno, porque só existe dois caminhos: o estreito conduz à vida eterna, o espaçoso conduz à perdição eterna. A porta é estreita, o caminho é apertado e poucos conseguem encontrar, mas a porta espaçosa, o caminho largo, conduz muitos à perdição, e muitos são os que entram por ela. Deus disse ao povo de Israel: eu coloco diante de vós uma porta, escolhei hoje entre a bênção ou a maldição, entre a vida ou a morte. Escolhei, porque Jesus não está te obrigando. Eu não estou aqui para te obrigar. Eu estou aqui apenas cumprindo ordem de Jesus Cristo, porque Ele falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não existe purgatório, não existe reencarnação. Você pode pular fogueira santa, você pode encher a cara, você pode ir para a folia, pular quermesse, festa junina, ir para show de rock, show de funk, mas se você não se converter, logo, se você morrer, você acorda no inferno. Lá não tem cerveja, lá no inferno não tem pagode, lá no inferno não tem baile funk, lá é choro e ranger de dentes. Lá o bicho não morre e o fogo não se apaga. Foram expulsos do paraíso e assim viveram na terra. Aí veio os descendentes de Adão, e assim Adão gerou Abel e a Caim, depois gerou a Sete, e assim sucedeu sucessivamente a descendência de Adão, porque disse Paulo em Atos capítulo 17: de um só sangue, de um só homem, de Adão, Deus fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. E veio a geração de Noé.
Noé era justo, ele era perfeito em suas gerações. 600 anos Noé tinha quando Deus iria anunciar o dilúvio. Com 500 anos de idade, Deus chamou Noé, porque Noé achou graça aos olhos de Deus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem das obras, para que nenhuma carne se glorie perante a Ele. A Bíblia diz, em Atos capítulo 15, assim cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro meio pelo qual o homem é salvo. Não é rezando Ave Maria, não é queimando vela, nem fazendo missa de sétimo dia, não é fazendo campanha nas igrejas. A Bíblia diz, pela graça. A graça é um dom, a graça é favor imerecido, e nós não merecíamos, mas a misericórdia e a longanimidade de Deus tem nos alcançado por meio de Cristo Jesus, a quem constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Você está pronto para se encontrar com Jesus? Ou até quando você vai viver acreditando em Aparecida, acreditando em Buda, acreditando em artista? Até quando você vai viver entregue à vontade da sua carne? Porque se Deus não perdoou o mundo antigo de Noé, você acha que Deus vai perdoar essa geração de homossexual, de lésbico, de drogado, de cachaceiro, de idólatra, de feiticeiro? Essa geração de ladrão, geração de corrupto, geração má, adúltera, perversa e pecadora. A Bíblia diz: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Quando Noé, ouvindo Deus falar com ele, o próprio Deus anunciou ele o dilúvio. E quando ele começou a construir aquele grande barco, aquela grande arca, o povo estava lá, enchendo a cara. Enquanto Noé estava duro na construção da arca, o povo lá estava bebendo, comendo, casando e divorciando. Jesus Cristo disse, em Lucas capítulo 17, assim como foi nos dias de Noé, será também a volta do Filho do Homem. A geração de hoje não vai passar sem que tudo isso aqui se cumpra. Você está vindo aí, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. A doença está assolando aos homens de todas as nações. Terremotos em vários lugares. A fome está matando milhões de pessoas em todo o mundo. E o povo está preocupado em assistir campeonato brasileiro, financiando esta máfia, essa grande idolatria que está levando muita gente para o inferno. O povo está lá tentando comprar o ingresso para assistir show de rock. O povo está preocupado só com o vento, só com o bem-estar, enquanto o mundo está aí de ponta cabeça. O povo está se esfriando. O amor já não existe mais, porque é pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. O povo está brincando, o povo não está levando a sério. Mas Jesus Cristo disse que quando voltasse não encontraria fé na terra. Esta fé que o homem diz ter numa estátua, isto não é fé. Intolerância religiosa. Intolerância. A Bíblia diz que quando Deus olhou para a terra, viu a terra corrompida, porque toda a carne se corrompeu.
porque aquele povo era ímpio, era cruel. A Bíblia diz que Deus disse assim: hei de pôr fim sobre toda a obra que eu criei. Deus teve que destruir a geração do dilúvio, porque era pecador, era idólatra, era maldizente, era o povo que estava curtindo a vida. Aqui diz o apóstolo Pedro que Deus guardou Noé, pregador da justiça, sendo ele a 8ª pessoa, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus não vai destruir a igreja, Ele vai destruir os ímpios, porque diz Isaías que Deus vai destruir os pecadores de sobre toda a terra. A Bíblia diz em Apocalipse: eis que é vindo o grande dia do Senhor, o dia do juízo. Deus vai acertar as contas com estes religiosos. Deus vai acertar as contas com esses homens que propagam o pecado, através da letra do funk, através do sertanejo, através da política, através da sua religião, através da feitiçaria. Deus vai acertar as contas, porque essa geração não vai passar. O homem morre, mas a palavra de Deus é viva. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Mas disse Pedro que a palavra de Deus dura para sempre. Jesus disse em Lucas capítulo 21: passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não passará. Se você pensa que a maconha, se você fuma todo dia, vale a pena, então continue. Se você pensa que este litro de cachaça, este corotinho, esta cerveja, vale mais a pena do que você tomar desta água viva, então continue. Porque diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11: quem está sujo, suje-se mais. A Bíblia aqui diz: então disse Deus a Noé. Foi Deus que disse, não foi profeta. Foi Deus que disse, não foi os homens. O apóstolo Pedro diz que nenhuma escritura é de particular interpretação, pois a escritura nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas Deus inspirou seus servos através do seu Espírito. O apóstolo Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Tudo que está escrito foi escrito para o aviso nosso, a quem já é chegado os fins dos tempos. Chegado, porque não vai demorar mais. A Bíblia diz que Deus tem pressa em fazer juízo. Os dias estão passando depressa. Já estamos na metade do ano. E os homens buscando prazer. Hoje em dia querem ostentar a vida, querem aproveitar até o último segundo de vida que tem. Mas a geração do dilúvio estava se divertindo. Enquanto Noé construía a arca, não caía chuva, só sol quente. O calor era demais, mas o povo estava tão acostumado que era dia, era noite, todo dia era motivo de encher a cara. Estamos prestes a um feriado prolongado, e a maioria das pessoas vai descer para a praia, e lá vai pular no mar, lá vai encher a cara, vai queimar a carne, vai fazer o que gosta. Jesus está voltando. A Bíblia diz em Efésios
capítulo 5, versículo 14. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo Jesus te esclarecerá. Desperta, não embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que a bebida forte, ela é alvoroçadora. A Bíblia diz na primeira carta de Coríntios, no capítulo 6, versículo 10, os bêbados não herdarão o reino de Deus. O fim estava chegando, porque Deus viu com seus próprios olhos, quando Deus iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala que o pecado havia chegado até as suas narinas, o cheiro do pecado. E olha que aquela geração era cheio de homossexualidade, desde o moço até o mais velho. As cidades de Sodoma e Gomorra tinha essas práticas pecaminosas, porque a Bíblia diz que no princípio o Senhor fez macho e fêmea. Não é para mudar a natureza da que Deus constituiu, porque Deus fez homem, Deus fez mulher. A Bíblia diz aqui em Gênesis que a mulher é para ter prazer no marido, não é para deitar mulher com mulher, nem homem com homem, porque isto é abominação aos olhos de Deus. A maldade daquele povo era grande demais, e Deus teve que tomar uma decisão. O fim já estava determinado. A Bíblia diz no profeta Isaías que o Senhor é o que anuncia o fim desde o princípio. O fim vem, disse o profeta Ezequiel, vem sobre os quatro cantos da terra. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, e em juízo entrará com seu povo. A Bíblia fala no profeta Amós: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. A Bíblia diz: após a morte segue-se o juízo. Em Mateus capítulo 23, versículo 33, Jesus pergunta: serpentes, raça de víboras, como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? A geração do dilúvio não escapou. 8 pessoas apenas, de um mundo inteiro, 8 vidas escaparam das águas do dilúvio. 40 dias, 40 noites choveu sobre a terra. Você está vendo aí os rios submerger cidades inteiras. Aqui no Brasil, coisa que era difícil de ver, mas você está vendo, as cidades estão sendo tomadas pelas águas. Mas Deus fez uma aliança com Noé, que não mais destruiria a terra com as águas do dilúvio. O que você está vendo por aí é o princípio das dores. O apóstolo Pedro fala que esta terra está sendo reservada, guardada para o dia de fogo. É o fogo que vai consumir toda esta terra, porque a ira de Deus se acenderá. A Bíblia diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. Horrível coisa é o homem cair na mão do Deus vivo. Você pode brincar, pode zombar o tanto que quiser do pregador do Evangelho, mas não queira zombar de Deus, não queira blasfemar contra Deus, porque a Bíblia diz que Deus vai zombar dos seus escarnecedores.
8 vidas se salvaram. Jesus Cristo disse ao homem que o havia interrogado: mestre, são quantos que serão salvos? Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Poucos poderão, poucos serão salvos. O apóstolo Pedro, na sua primeira pregação, no livro de Atos, no capítulo 2 e no versículo 40, e com muitas outras palavras, exortava e testificava, dizendo a todo o povo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai, porque esta geração não vai escapar. Assim que a igreja subir, assim que Jesus dê ordem de uma extremidade dos céus a outra, para buscar os seus escolhidos, os seus servos, então virá a destruição. Daqui ele disse, daqui também disse o profeta Daniel: haverá um tempo de grande aflição, como nunca houve e nunca jamais haverá, desde que houve nação na terra. É um tempo de angústia, é um tempo de assolação, de pavor, de espanto, de correria. Os homens vão tentar buscar a morte, mas não vai encontrar. Os homens serão atormentados dia e noite, porque Deus vai tratar com esta humanidade. Deus contra a humanidade. O juízo de Deus. Se prepare, se converta, fuja da idolatria, fuja dos pecados da mocidade, se converta ao Senhor Jesus Cristo, porque por mais que você busque o prazer nas coisas desta vida, elas não poderão jamais satisfazer o teu desejo, não pode te dar a salvação de tua vida. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor. É a Jesus, não é para a religião, não é para você frequentar a igreja, é para você entregar a vida para Jesus. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 15, que os anjos de Deus fazem festa nos céus por um pecador que se arrepende. Arrependei-vos e credes no Evangelho, pois o Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A geração do dilúvio, 8 vidas se salvaram, porque o resto estava lá bebendo cerveja, bebendo pinga, era caipirinha todo dia. O povo estava fazendo o que não prestava, até que o dia que Deus haveria de pôr fim. Pode aproveitar o bastante, mas depois será tarde demais. Em Lucas capítulo 12, versículo 20, está escrito: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? A Bíblia diz que aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. A inclinação da carne é morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus veio ao mundo como Salvador. O apóstolo Paulo diz: ele é o Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis, dos santos. A Bíblia diz: que palavra fiel é esta, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Em João capítulo 12 está escrito que Jesus veio ao mundo
para salvar o mundo. Mas se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, já tem quem o julga. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Andar com Deus é andar em espírito e em verdade, e não cumprir mais os desejos da carne. A Bíblia diz que Enoque andou também com Deus. Os discípulos andaram com Jesus. E andar com Jesus significa você renunciar à sua vida, renunciar aos prazeres pecaminosos, renunciar a este mundo. Porque se você for amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Se você amar o mundo, o amor de Deus não está em você. Você está sendo enganado pelo diabo. Você está sendo enganado por você mesmo. Porque enganoso é o coração do homem, e perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? A Bíblia diz que Deus sonda os corações e as entranhas, para dar a cada um segundo o fruto de vossas ações. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele ceifará. Aquele que planta na carne, da sua carne, ceifará a corrupção. Mas aquele que planta no Espírito, do Espírito Santo, ceifará a vida eterna. Não queira ser como a geração do dilúvio, que enchia a cara de cachaça. Hoje você tem as biqueiras por aí. Você decide se você vai entrar nela ou se você vai andar com Jesus. Renuncie, repudie, abstenha-se da imundícia da carne. Busque a santificação, busque o temor a Deus. Ande em obediência a Deus e a sua palavra, porque Jesus disse que aquele que me ama guardará os meus mandamentos. A Bíblia diz em João capítulo 15: sereis meus amigos se fizerdes tudo o que eu vos mando. Quer ser amigo de Jesus? Então renuncie à sua própria vida. Diz não ao pecado, diz não às drogas, diz não à cachaça, diz não à homossexualidade, diz não ao lesbianismo, e entrega a tua vida a Jesus. Porque certamente vem aquele que vem, virá e não tardará. Eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um que vencer. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você que escutou a mensagem do Evangelho de Jesus, não tarde em querer entregar a vida a ele, porque a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. 3, 4, 5 pessoas morrem por segundo. E muitos estão morrendo acreditando que teve Deus no coração, mas com a latinha na mão, com a maconha na boca, com o cigarro na boca, tinha afirmativa consigo mesmo que tinha Deus na sua vida, mas estava na prática do pecado. A Bíblia diz que aquele que comete o pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio e nunca se firmou na verdade. O diabo, ele está atraindo muita gente para querer jogar na Mega Sena, para querer tentar a sorte, para querer ter uma vida de bacana aqui nesta terra, vida de patrão, vida de homem e mulher chique. Em Lucas 4, ele ofereceu a Jesus riqueza, poder, glória, fama, sucesso. Jesus não aceitou. Então, queira fazer parte
dos poucos que vão subir para o céu, porque este mundo está selado para o dia de destruição, como o mundo antigo de Noé estava já sentenciado. 600 anos, o dilúvio começou. A água do céu caía e a água do abismo subia, de sorte que todos foram pegos de surpresa. Aquele construtor do barco, do navio do Titanic, ele disse que nem Deus afundaria aquele barco. Mais de milhares de pessoas morreram. Houve apenas alguns sobreviventes, porque Deus faz e Ele deixa como testemunho, porque Noé foi o testemunho de que Deus destruiu o mundo antigo. A Bíblia diz: aquele que vem, ele virá como ladrão da noite, como laço de tropeço a muitos. Não deixa Jesus voltar e te encontrar nos bailões desta vida. Não deixa Ele te encontrar na bebedice, na glutonaria. Não deixa Ele te encontrar nas obras da tua carne. Mas aguarde Ele em santificação, em temor, em reverência e em piedade. Seja sóbrio, seja prudente, seja vigilante, porque o Filho do Homem virá em uma hora que não estiver pensando. Ele vem vindo aí sobre as nuvens dos céus com grande poder e grande autoridade. Amém?